O IGL é responsável por colocar estratégias em práticas dentro do PUBG Mobile. O Contra-Cal é responsável por dar opções para o IGL. Como definir as opções é o tema do vídeo de hoje. Aqui a gente também vai ver qual é essa real interação entre o Contra-Cal, entre o IGL e também os outros demais players. Então, se você gostou desse tema, vem comigo e fala, galera. Aqui quem fala é o Leguito, eu sou treinador de PUBG Mobile e sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, quero trazer aqui alguns pontos que são impossíveis de não considerar para você trabalhar muito bem de Contra-Cal. Antes de tudo, eu já adianto que qualquer pessoa pode ser Contra-Cal e você deve entender mais do jogo. Então não sai desse vídeo e vem comigo para mais... Então, galera, agora a gente vai trabalhar aqui com um vídeo um pouco mais teórico. Eu quero falar na teoria como que você vai entender o serviço de um Contra-Cal, como que você vai utilizar dessa função para compreender mais do jogo e também a interação com IGL contra os outros players e como que você vai se adequar a cada time. Lembrando que o Contra-Cal ele preenche um vácuo deixado muito grande pelas grandes responsabilidades do IGL e pela, o desempenho dos jogadores, tá? Então, assim, tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião, tá? Lembrando que você pode concordar, pode discordar e tá tudo certo, fechou? Então, nada mais é, do que um bom começo a gente realizar aqui uma comparação entre IGL e contra o Contra-Cal. E entre o Contra-Cal. Basicamente, o que, que vai acontecer aqui? O IGL ele é responsável por colocar em práticas as estratégias criadas, seja pelo coach, seja pelo analista, ou seja por ele mesmo. Entendeu? O Contra-Cal é responsável por dar outras alternativas para que essa estratégia ela seja criada. Então, basicamente, entenda isso aqui que eu vou falar agora para não parecer estranho. Mas o Contra-Cal ele vai vistoriar o que o IGL está fazendo. Essa vistoria que ele vai fazer serve para ele entender o funcionamento, tá, da cal do IGL e trazer uma outra opção caso seja necessário. Então o trabalho dos dois é completamente coligado. Você precisa entender que para ser um bom Contra-Cal você vai estar totalmente debaixo da sujeição do IGL. E o IGL, para ele ser um bom IGL, caso ele opte por ter Contra-Cal ou não, ele tem que com certeza dar opções para que o Contra-Cal ou não escolha o que seria o melhor a se fazer. Entendeu? Nós temos que lembrar o seguinte, nós somos humanos e basicamente a gente pode tomar uma decisão errada. A qualquer momento isso pode acontecer. Então, quando a gente tem duas pessoas trabalhando no mesmo ponto, vamos supor, o IGL fala, eu quero pegar aquele ponto lá, eu quero pegar aquela casinha que tem 2 andares, que fica 40% para dentro da safe, e o time X, o time Y rota por ali. Quando ele fala isso, ele deu o objetivo para o time. O Contra-Cal, ele não tem que olhar para esse objetivo e falar, tá tudo bem. Não, ele precisa pensar em alternativas para chegar naquele objetivo. Então, o quanto ele conhece daquela competição em específico que ele está jogando, vai ser completamente favorável, tá, para que ele desenvolva o trabalho dele, entendeu? Então, com isso, a gente já entende a importância do Contra-Cal conhecer, a primeira coisa. Basicamente é conhecer as equipes contra quem a gente está jogando, entendeu? Então, assim, se você vai fazer um jogo coletivo, se você se une para exercer uma determinada coisa, você também tem que entender que o time rival também faz isso. E todos os times trabalham por padrões. Todos os times do mundo inteiro de PUBG Mobile, de Free Fire, de Call of Duty, de PUBG New State, de todos os jogos, de basquete, futebol, tudo é criado por um padrão. Tudo no mundo é formado por um padrão. Deu para entender? Que bom.
Então, o que é que acontece? A gente precisa entender os padrões das coisas, tá? Não existe padrão de safe, também existe o padrão de rotação da Influence Rage, também existe o padrão de rotação da Alpha 7, também existe o padrão de rotação de todos os times, entendeu? Então, assim, quando você procura olhar por esses olhos, você vai ter mais facilidade em assimilar. Então, o ContraCal ele precisa entender, né, essa parte analítica dos padrões, ele precisa entender qual é o comportamento padrão. Entendeu? Se você joga muito com uma pessoa, você sabe quando ela prefere deitar, você sabe quando ela prefere pular, você sabe quando ela vai guivar, quando ela vai trocar, você sabe o que que vai fazer ela avançar em você ou ela segurar o cover, tá? Então, assim, esses padrões eles têm que ser muito bem assimilados. Então, primeira dica importante aqui, se você quer ser um bom ContraCal, compreenda os padrões, tá? Quanto mais padrões você entender e definir melhor, você vai conseguir desenvolver a sua função. Então, espero que aqui tenha, né, dado para entender essa pequena diferença entre o ContraCal que atribui, né, alternativas para o objetivo, e tem também o IGL que ele vai definir qual é a alternativa para cumprir o objetivo dele, entendeu? Então, basicamente, se o IGL te pedir, você tem que estar com a resposta pronta para oferecer. Caso ele não te peça, a obrigação de acertar é dele, tá? Então, que isso fique bem claro aqui entre a gente, fechou? Então, galera, agora que a gente já entendeu um pouquinho de como trabalhar junto o ContraCal junto com o IGL, eu quero falar aqui da primeira regra para ser um ContraCal. Acho que eu já falei 4 primeiras regras, mas vai dar certo. Basicamente, a regra mais importante para o ContraCal que se desloca de time é você conhecer a dificuldade do seu IGL. Se o seu IGL ele é muito bom em rotações, ele é muito bom em tomar decisões sob pressão, ele é muito bom para entender onde os times estão, muito provável que ele vai ter dificuldade em entender aonde a safe vai fechar. Então, aquele local para definir o posicionamento do endgame pode ser um erro dele. Ou se ele é bom nisso e é bom nas outras coisas, ele pode ter uma outra dificuldade. Ninguém é bom em tudo, então vocês precisam preencher o vácuo do seu IGL, seja ele quem for, tá? Na minha opinião, como tudo aqui é o que eu estou falando, eu acho, né, que o ContraCal ele tem que conhecer o defeito do IGL e trabalhar ele, a ponto de em alguns momentos assumir até a responsabilidade. Aquele momento onde você vira para o seu IGL e fala assim, ó, vamos pegar aqui, confia e acerta, você ganha, né, credibilidade ali na sua palavra. Então tudo isso é muito importante, tá? Você reconhecer qual é o erro do IGL como ContraCal e aprender a solucionar ele não é ensinar o IGL, não é fazer pelo IGL, é fazer pelo time, entendeu? Você solucionar esse erro, você vai com toda certeza ser um dos melhores ContraCal que existe no mundo, porque eu não vejo, né, isso acontecendo com frequência. Normalmente os ContraCal, eles falam apenas, né, o que o IGL ele já sabe, você tem que dar alternativas para que ele escolha a melhor situação, entendeu? E outra coisa também que é muito importante da gente falar é o seguinte, um ContraCal ele vai poder ser um IGL? Na minha visão, com toda certeza ele vai poder sim ser um IGL, porque mesma coisa você pensar assim, ó, supondo que a gente tem uma família tradicional, tá? Numa família tradicional a gente tem o pai como mandante da casa, a gente tem a mãe como a segunda mandante, a gente vai ter os filhos. Então, quando o seu pai tá, você pode chegar na sua mãe e falar assim, mãe, eu posso fazer isso? Sua mãe vai falar o quê? Pergunta para o seu pai. Não é assim que acontece numa família tradicional? Pois é. Então, se o seu pai não tiver, você vai perguntar para sua mãe e ela vai definir se você pode fazer ou não. Então, nesse caso, é como se o IGL ele fosse o pai e o ContraCal ele fosse a mãe. Caso o pai não esteja, você tem que estar mais do que apto para ser um IGL. Você não precisa ser um IGL perfeito, mas você precisa aprender a utilizar as sugestões que você tem que estar pronto para dar. Entendeu? Então, assim,
IGLs, eles não são substituíveis, não tem como ter 2 IGL num time, na minha visão, tá? Isso seria uma grande perca de trabalho, porque cada um trabalha de um jeito, cada um tem um tipo de jeito de fazer as coisas acontecerem, e o time ter 2 jeitos significa ter o dobro de trabalho, tá? Então, basicamente, você vai ser um substituto, você não precisa se pressionar, você não precisa entregar um trabalho à altura como IGL, você precisa ser um bom contra cal e nada mais do que isso, entendeu? Então, assim, eu tô procurando nesse vídeo responder aqui, né, as maiores dificuldades e também as maiores dúvidas que existem sobre esse tema, tá? Caso você tenha mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E agora eu quero fazer uma pequena pausa para eu falar de um assunto aqui muito importante. Eu quero avisar aqui, né, que todos os meus produtos, tudo que eu vendo aqui dentro do PUBG Mobile para melhorar o seu desempenho, tá em promoção aqui nesse mês, tá, de dezembro. Eu não sei até quando vai ficar, mas você pode com toda certeza me chamar lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui, e consultar ali o seu preço, fechou? Você também pode me seguir, porque quanto mais seguidores eu tenho, mais apoio eu consigo alcançar. E quanto mais apoio, melhor vai sair o conteúdo aqui para vocês, fechou? Então lá no Instagram sai todas as novidades que eu tenho por fazer, sai tudo o que precisa e você não vai perder por me seguir lá. Fechou? Se quiser bater aquele papo também é só chamar lá na DM, ter paciência e vai dar certo. Então agora vamos passar aqui para o próximo tema.